Alô, alô, fala, fala, meu aluno, estamos juntos, minha aluna, com o professor Leone Maltz, em mais uma aula aqui com você no QC para a gente trabalhar o tema incidentes de execução. Vou trazer o texto legal também para você, tá? Já vou posicionar aqui, show de bola, beleza? E aí dentro da lei de execução penal, a gente já trabalha, iniciando o artigo 180, aqui o tema, repare, incidente de execução, beleza? Então, deixe-me trabalhar aqui em relação ao incidente de execução, entendendo conceitualmente e, claro, de uma forma mais simples, que o incidente aqui é uma questão jurídica, tá certo? Uma questão jurídica, entre aspas, controversa, beleza? Num contexto o quê? De litígio, de contencioso, Então, essa questão controversa, repare, decidir quem resolve, resolvido, tá? Ou resolvida pelo juiz. Essa questão controversa aqui, ela surge durante o cumprimento da pena. Agora, para fins de incidente de execução, cumprimento da pena. Por isso que é incidente de execução. Aqui, penal, lá no artigo 180 da Lei de Execução Penal. Beleza? Agora vem. Por quê? Dada essa ideia inicial, que fica mais simples, mais fácil, com uma questão jurídica, controversa, que surge essa questão contenciosa, essa briga aqui que deve ser resolvida pelo juiz durante o cumprimento da pena, por isso que incidente de execução, ela tem aqui as suas espécies, tá? E, para nosso nível de prova, o que mais cai são as espécies dentro dessa ideia de incidente de execução. Aí existe um mnemônico. O mnemônico é o tal acidex. Ih, professor, começou a baixaria. Meu aluno, se tem como aqui eu facilitar para você essa ideia dos incidentes de execução, sem dúvidas que eu vou fazer, tá? Então, nessa ideia de acidex, eu trago aqui o A, o C, o I, o D e o X, tá? O X aqui, já eu fecho com você, mas vem comigo o A de anistia. Aqui o C é de conversão, tá certo? Só que essa ideia de conversão, entenda agora e cuidado, conversão de uma pena restritiva de direitos por uma pena privativa de liberdade, como também pode ser o inverso, pena privativa de liberdade, repare, em uma pena restritiva de direitos. Aqui existem regras específicas dentro da lei de execução penal. Agora, a conversão inversa do melhor para o pior, aí faz uma referência ao Código Penal, tá? Mas também trabalhada aqui, pontualmente, na lei de execução penal. Mas vamos lá, o I. A gente chama aqui o I do tal induto. Agora, esse DEX, aqui seria a ideia de um desvio ou de um excesso. Desvio em se tratando de uma finalidade dentro aqui da execução penal, ou um excesso, o excesso de fato, em relação à pessoa que está cumprindo a uma pena. Recebeu, por exemplo, um tratamento excessivo do que deveria. O padrão era aqui, mas foi para cima. Beleza? Então, esses são os incidentes de execução penal. Tá certo? O que é que mais cai, professor? Sem dúvidas, as regras para fins da conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Cuidado com pegadinhas a respeito das espécies de conversão, tá certo? Por exemplo, na ideia da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pode haver nas seguintes situações. Requisitos. Vou até emendar aqui, por quê? Porque é possível. Requisitos. O indivíduo tem de estar no regime aberto. Aí vai falar aqui, cumprido
pelo menos 1/4 da sua pena. E o tal contexto aqui, generalizando, tá? Tem de ser o quê? Compatível. Beleza? Então, esses são os requisitos para fins da conversão da privação de liberdade e prisão por restrição de direitos, como incidente da execução, uma questão jurídica que surge aqui e tem de ser decidida pelo juiz. Agora, o outro que cai bastante, sem dúvidas, são os incidentes de execução associados ao desvio e ao excesso. O que é que mais cai? O que é que mais cai? Deixe-me colocar aqui. Legitimidade para requerer. Quem é que tem legitimidade para requerer? Aí eu coloco aqui o sentenciado, claro, sentenciado, tá certo? Coloco aqui Ministério Público, eu vou até generalizar, tá? Mas generalizar aqui não é um contexto errado. De fato, o próprio dispositivo, e você vai ver comigo, traz Ministério Público, órgão da execução e ainda generaliza os demais órgãos da execução. Então, já colocando aqui para facilitar, órgãos da execução penal. E quais são os órgãos da execução? A gente já trabalhou lá no artigo 61. Então, para nosso nível de prova, o que mais cai, desvio e excesso como incidente aqui. Na verdade, quem é que tem a legitimidade aqui em relação a esse requerimento? Obviamente, o sentenciado entra nesse contexto, porque ele quem sofre aqui esse tal excesso. Beleza? Então, vamos voltar para a gente fazer a leitura e depois correr para umas questões, tá? Vamos voltar aqui para falar ainda do indulto e não falamos da anistia e do indulto, né? Mas beleza. O que é que eu quero que você entenda? Apesar de o ALEP trazer literalidade e não especificar tanto, a anistia aqui, quem é competente, quem é? Congresso Nacional, beleza? E essa anistia dada pelo Congresso Nacional advém de quê? De uma lei. Show? Tudo bem. O indulto, meu aluno e minha aluna, tem como aqui? Tem. O indulto, por sua vez, quem dá é o presidente da República. E o presidente da República, ele assim faz por meio de decreto. Lembrando que tanto a anistia quanto o indulto são situações que geram como efeito a extinção de punibilidade. Então, cuidado, anistia dada pelo Congresso Nacional, indulto dado pelo presidente da República. Anistia por lei, indulto por decreto. Aí tem uma separação também em relação a indulto e graça, tá? Porque indulto, em tese, se fala num contexto coletivo, tá certo? Que pode ser o presidente da República de uma forma aqui discricionária, seguindo os dispositivos constitucionais, dentro do que é constitucional. Tudo bem? Agora, a graça fala-se, entre aspas, no indulto individual, beleza? E aí, claro que neste caso, em tese, há um requerimento, beleza? Então, só para especificar aqui para você, apesar de falar de indulto e anistia. Show? Tranquilo? Agora a gente corre aqui para o texto legal, trabalhando primeiro a conversão da pena privativa de liberdade em relação à pena restritiva de direitos. Olha só, condenado em regime aberto tenha sido cumprido pelo menos 1/4 da pena. E repare, aqui falando em relação ao quê? Ó, pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, desde que não superior a 2 anos, seguindo os requisitos aqui. Show? Beleza, fechamos, mas vamos para a leitura, vem. Desde que, pena não superior a 2 anos, condenado em regime aberto, cumprindo regime aberto,
pelo menos cumprido aí 1/4 da pena, antecedentes e personalidade indiquem ser a conversão recomendável. Por isso que eu trago aqui, meu aluno e minha aluna, o contexto de quê? De compatível, de recomendável, de possível, de adequação, beleza? Pelos antecedentes aqui e a personalidade. Agora, pode haver o contrário, restritiva de direitos em privação de liberdade, fazendo remissão aqui ao Código Penal. No caso de uma pena de prestação de serviço à comunidade, que é uma espécie de restritiva de direitos, veja que as situações específicas dizem respeito ao seguinte: não for encontrado por estar em lugar incerto e não sabido, ou desatender a intimação por edital, não comparecer injustificadamente à entidade ou programa, recusar-se injustificadamente a prestar o serviço que lhe foi imposto, praticar falta grave, sofrer condenação por outro crime, a pena privativa de liberdade, cuja execução não tenha sido o quê? Suspensa, tá? A pena de limitação de fim de semana também poderá aqui, quando o condenado não comparecer ao estabelecimento o quê? Designado, recusar-se à atividade determinada pelo juiz, ou as hipóteses que a gente trabalhou, a letra A, a letra D e a letra E. Beleza? Pena de interdição temporária de direitos pode ser convertida quando o condenado injustificadamente exercer o direito interditado ou se ocorrer o quê? Qualquer das hipóteses da letra A e letra E desse parágrafo, tá? Não for encontrado em lugar incerto e não sabido e sofrer condenação por outro crime. Tudo bem? Então, mais uma vez, restritiva de direitos em privação de liberdade pode, as restritivas de direitos, prestação de serviço à comunidade, interdição temporária de direitos e limitação de fim de semana. Tá certo? Show de bola! Quando no curso da execução sobrevier doença mental, aí de ofício a requerimento, perceba como pode haver o requerimento aqui também do MP, determinar a substituição da pena por medida de segurança. O tratamento ambulatorial poderá ser convertido em internação se o agente revelar incompatibilidade com a medida de quê? De tratamento. Beleza? O prazo mínimo nesta hipótese para fins de internação será de 1 ano. Aqui, o excesso e o desvio, tranquilo, 2 artigos, e aí a gente trabalhou. Haverá excesso ou desvio sempre que algum fato for praticado além dos limites fixados na sentença, em normas legais ou regulamentares. Então, perceba, normas legais, sentença e regulamentos. Quando houver o quê? Um ato além dos limites fixados. Qual é o incidente de execução aqui específico? Repare, desvio e excesso. Do tal acidex é o dex. Percebeu? Aí, na legitimidade, que o artigo 186 traz para você, perceba como eu poderia só colocar sentenciado e órgãos da execução. O 186, desculpa, tá? O 186 ele vai falar sentenciado, Ministério Público, Conselho Penitenciário e os demais órgãos da execução. Então perceba, se eu estou falando aqui demais órgãos da execução, então órgãos da execução. Beleza? Show? Vamos lá. Isso aqui é o que mais cai, o 186. Podem suscitar esse incidente de excesso ou desvio, MP, Conselho Penitenciário, sentenciado, qualquer dos demais órgãos de execução, lá do artigo 61. E para finalizar, anistia, concedida a anistia, o juiz de ofício, por proposta da autoridade ou do conselho, declarará extinta a punibilidade. Beleza? Como causa extintiva de punibilidade, tanto a anistia quanto o induto. Perceba, o induto individual, que seria chamada em tese de uma graça, poderá ser provocado por petição do condenado, iniciativa do MP ou da autoridade administrativa. Então, induto individual, como eu falei para você, a provocação aqui. A petição do induto, acompanhada dos documentos, será entregue ao Conselho Penitenciário para elaboração do parecer. Só cuidado, porque no caso desse parecer,
é de fato uma competência do Conselho Penitenciário, mas não é competência do Conselho Penitenciário o parecer a respeito do indulto humanitário. É um ponto específico que cai bastante, tá? Uma das competências, parecer sobre o indulto, salvo no caso do indulto humanitário. No texto legal, não fala o termo indulto humanitário, mas fala em relação ao quê? Ao estado grave de saúde do preso. Beleza? Show de bola. Trazendo aqui concedido o indulto e anexado os autos, declaração de extinção da pena ou ajustar a execução aos termos do decreto, no caso de quê? De comutação. Comutação, aí seria uma mudança. Beleza? Se o sentenciado for beneficiado por indulto coletivo, perceba mais uma vez, por isso que eu especifico para você. Indulto coletivo, presidente da República por meio de um decreto, tranquilo, discricionário, mas dentro dos limites constitucionais. O indulto individual, chamado de graça, havendo provocação aqui, tá? Então, perceba que a lei de execução penal trata o indulto como indulto da mesma maneira, só que trazendo aqui indulto individual, indulto coletivo. Individual, provocação, coletivo em tese não traz consigo essa ideia da provocação. Mas o indulto por meio de um decreto, percebeu? Agora, a anistia, de fato, Congresso Nacional por meio de uma lei. Beleza? Show! Trabalhamos, portanto, agora corre para as questões, porque, de fato, é o que interessa para a gente aqui, tá? Nos termos da LEP, classifica-se como incidente de execução a conversão de multa em detenção. Cuidado, conversão é uma questão, mas não é de multa em detenção, tá? É de restrição de liberdade por restritiva de direitos por restrição de liberdade. Remissão não, instauração corta, suspensão também não, conversão da restritiva de direitos em liberdade, letra E é o nosso gabarito. De acordo com a LEP, caso seja verificada a exigência de que o sentenciado cumpra a medida além dos limites fixados, opa, aqui é excesso ou desvio, fica claro pra gente. Pode ser suscitado por quem? Sentenciado, MP, Conselho Penitenciário e demais órgãos da execução. Não pode suscitar o incidente. Sentenciado pode. Opa, Ministério pode. Inscrivão do juízo não tem essa disposição no 186, tá? Podem suscitar, exceto, mais uma vez, Ministério pode, quaisquer dos órgãos da execução penal perfeito, sentenciado ok, Conselho Penitenciário como órgão aqui também, o agente responsável pela guarda, não há essa disposição, vem para 5, nos termos da LEP, classifica-se como incidente de execução, repare, aqui, conversão da privação de liberdade em restritivas de direitos, perfeito aqui. Agora vem para essa questão. Textão, Defensoria Pública, mas beleza, a gente consegue resolver sem problema nenhum. Por quê? Sobre incidentes da execução, conversa para lá e conversa para cá. Olha a letra E. O próprio sentenciado pode suscitar, expressamente previsto na lei de execução. Então, finalizamos aqui mais uma aula com você no QC, Lei de Execução Penal, tudo de que pode sim cair na sua prova e de que de fato vale a pena para você demandar sua energia no estudo. Literalidade associada ao que a gente criou aqui, não fica muito batido neste ponto, tá? Inclusive, numa aula a gente trabalha os principais pontos, sem dúvidas, traz o texto legal e as questões, beleza? Então, atenção aos pontos que eu sempre falo para você ter um olhar melhor, beleza? Cuidado com isso. Estamos juntos, eu e você aqui no QC. Não há dúvidas, querer é poder.